Pessoal, o bolsonarismo, ele acabou ontem. Acabou. Aquela carta que Bolsonaro escreveu abalou completamente a relação dele com os seus militantes, com os seus apoiadores, com os seus seguidores. Aquilo sim foi um golpe de Bolsonaro. Mas não um golpe contra a nação, mas um golpe no peito, nas costas dos apoiadores de Bolsonaro. É claro que o movimento do bolsonarismo vai continuar existindo, porque esse é um movimento calcado em cima do ressentimento das pessoas. Todo bolsonarista, em essência, ele é um fracassado, você sabe disso. E ser fracassado é ser esse ressentido, que teve um insucesso na vida, uma situação que ele não conseguiu ter êxito e ele não supera isso. Ele se agarra àquela situação, fica amargurado, fica no ressentimento e por isso ele é um fracassado. Todos os bolsonaristas são fracassados. O Roger do Traje a Rigor, o Rodrigo Constantino, a Carla Zambelli, o Alan dos Santos, esses aí se manifestaram muito chateados, muito decepcionados a respeito da posição do Bolsonaro. O bolsonarismo, como nós conhecíamos, acabou. Não existe mais, porque o Bolsonaro ele acabou maculando a imagem dele perante o gado. Está muito estremecida e nunca mais vai voltar a ser o que era antes. Olhem só que interessante. Há um ano e meio, em março de 2020, eu escrevi esse livro aqui. Esse livro é meu, ele fica ali atrás, mas é um livro que eu escrevi, chama E daí? Desmitificando a farsa Bolsonaro. Por que e daí? Porque foi naquela época que ele falou, e daí não sou coveiro. E por que desmitificando? Porque Bolsonaro não é um mito. E ele é uma farsa. Em um dos capítulos aqui do livro, eu falo sobre a religião que é o bolsonarismo. E o bolsonarismo, por ser uma religião, ele precisa trabalhar muito com o imagético da população. Então eu faço toda a construção, desde o prólogo, da introdução, até o capítulo final, que é justamente o Messias Jair Messias. Que eu trato do Bolsonaro como sendo essa religião, como sendo esse vingador que veio para a presidência da República para destruir o sistema. Porque na cabeça dessas pessoas que são fracassados, que são revoltados, rebeldes com mais de 50, 60, 70, 80 anos, tem que destruir tudo que tá isso aí mesmo, nada presta. Esses são os bolsonaristas. Rebeldes que tiveram ali uma bronquinha do pai e aí querem se rebelar contra tudo. Bronquinha do pai, claro, que eu estou fazendo uma metáfora. Eu tenho todos os capítulos do livro disponíveis na playlist aqui do canal, de mesmo nome. Então procure lá o capítulo final, o Messias Jair Messias, que é como se fosse uma web aula e você vai gostar bastante de entender esse aspecto. É a mesma coisa, pessoal, que acontece quando, por exemplo, saem notícias a respeito da Igreja Católica, dos padres que gostam lá de jovens, bonitinhos, menos 18. Toda vez que sai uma notícia dessa, a Igreja Católica ela acaba se estremecendo, porque o pastor, aquele que é o portador da palavra de Deus, claro que todos os cristãos, todos os católicos são portadores da palavra de Deus, mas ele é o pastor, ele é como se fosse um diretor espiritual. Quando você vê a imagem daquele que você confia, daquele que traz a palavra de Deus, que entrega para você o corpo de Cristo, o elemento mais sagrado de todo o cristianismo, você vê que ele é um pecador. E não é um pecador simples, é um pecador do modo mais sujo, ele é um criminoso. Isso abala a fé. As pessoas ficam desiludidas e a mesma coisa aconteceu com Bolsonaro. Você sente a tristeza nas palavras e nos tweets dos bolsonaristas. E eu vou abrir para vocês agora essas palavras dos bolsonaristas. Mas antes de ler, eu quero mandar um beijo para a dona Marli Prado. Dona Marli Prado, que é mãe de uma seguidora do canal, de uma membra do canal. Então eu gostaria de mandar um beijo para a dona Marli Prado se ela estiver assistindo. O primeiro que se manifestou, vamos voltar para cá. O primeiro que se manifestou foi o Alan dos Santos. Ele escreveu assim, game over. E depois, inacreditável, ou seja, ele não estava acreditando no que estava acontecendo, que o mito dele, que ele criou na cabeça, que ele havia criado, não era tão mito assim. Porque vocês sabem, e eu falo isso no livro e tenho dito para vocês há muito tempo, o Bolsonaro, ele é na verdade um espelho. Ele não é uma figura real, ele não é um presidente, ele não é um ser humano, ele é o espelho do Alan dos Santos, do Constantino, da Zambelli, desses fracassados. Ele é um espelho daquele seu tio fracassado, que ele olha para Bolsonaro e vê um exemplo. Olhem só, aquele fracassado, ele chegou lá e ele vai me vingar. Ele é o porta-voz de todo o ressentimento dessas pessoas. É muito forte isso. E Bolsonaro mostrou ao longo desses últimos dias que primeiro ele era broxa, depois ele era corno. O Rodrigo Maia ainda falou que o Bolsonaro era gay. Então, ou seja, o Bolsonaro era alguém que não tinha potência,
a virilidade dele era algo estremecido. Depois, Bolsonaro é dito como corno, ou seja, ele é enganado e ele é alguém passivo, porque, não passivo no sentido sexual, mas passivo de ver o que está acontecendo e não fazer nada. E o pior, ele é gay, ou seja, ele se submete a outra pessoa. Então nós ficamos o final de semana inteiro só no deboche, só no escárnio, só no constrangimento de Bolsonaro. E essas questões que pegam com a virilidade de Bolsonaro afetam muito o gado bolsonarista, porque eles olham para Bolsonaro e eles precisam ter aquele ser viril. E para culminar, para coroar, depois, todo o final de semana que foi um final de semana de deboche, quando o Bolsonaro pode mostrar a força, quando o Bolsonaro peita e mostra que todas aquelas piadas eram somente piadas, que ele era de fato o mito, que ele era o poderoso, que ele era o viril, que ele era o comedor, ele afina, mostrando que de fato ele é um fraco, ele não tem potência e ele é um traíra, porque ele traiu todo mundo e ele se traiu. Bolsonaro, ele é um corno, o Bolsonaro na cabeça dos bolsonaristas, ele é de fato um gay porque ele se submete a outro homem, os bolsonaristas, você sabe que eles não gostam de homossexuais, e ele ainda é por cima, ele é broxa, porque ele não tem força para se colocar. Tudo isso vem na cabeça dos bolsonaristas e toda a imagem do mito, que é o que vai lutar contra o sistema, acaba ruindo. E eles ainda estão tentando na negação, né? Não, mas isso é uma estratégia de Bolsonaro. Não é a estratégia de Bolsonaro. Bolsonaro sempre foi isso. Eu desmitifico ele aqui no livro. Há 1 ano e meio escrito o livro. Há 1 ano e meio. E agora os bolsonaristas começaram a ter a luz da verdade. A luz, Bolsonaro ficou nu. E você sabe que a visão nua de Bolsonaro é algo totalmente patético. Alan dos Santos, depois de ter escrito Game Over, ele colocou a imagem do seguinte, com os seguintes dizeres. Em nota oficial, Bolsonaro pediu desculpas pelas palavras no calor do momento. Na CNN, Temer afirma que escreveu a nota Game Over, ou seja, ele pediu desculpas. Ele voltou atrás, ele se submeteu. De fato, ele é um frouxo, ele é um broxa, ele é um corno manso. Essa é a visão do Alan dos Santos. E o pior de tudo, Bolsonaro se alia ao Temer. Ao Temer. Justo Michel Temer. Na cabeça dos bolsonaristas, o mais podre, com que tem a mão assim, o mais podre de todo o centrão. Nós toleramos Ciro Nogueira, nós toleramos o Lira, nós toleramos o Valdemar Costa Neto Boy, porque nós nem conhecemos essas figuras, mas o Temer, Bolsonaro, você nos traiu. E aí depois vem o Rodrigo Constantino. Se era xadrez 4D, parece que Bolsonaro tomou um checkmate de uma rainha tridimensional. Olha como que ele é inteligente. Ele não sabe nem o que é o cavalo, mas vamos lá. Depois da demonstração de força do povo. Que força do povo, Constantino? Que força do povo? Acorda pra vida, meu amigo. Era esperado 2 milhões de pessoas e colocaram nem 130 mil. Acorda, Constantino. Acorda, Constantino. Dá bilhão, Constantino. Constantino é outro que, igual o Vila, que ficou zureta depois daquele episódio da Haddad. Ele ficou zureta depois de uma invertida que o Ciro Gomes deu nele num programa. Foi um negócio assim, vergonhoso. Ele ficou assim, revoltadinho, Constantino. Que força do povo. Bolsonaro estava esperando 2 milhões, não teve nem 130 mil. Por isso que ele pediu desculpas, porque foi um fiasco, foi um fracasso. E ele percebeu que a força que ele tinha não existia mais. É claro que Bolsonaro pode voltar amanhã ou depois, fazendo os ataques dele, mas ontem foi a pá de cal, foi um golpe, uma cicatriz aberta que nunca vai se fechar. Lembram daquela blindagem que eu falava que Bolsonaro tinha? Pois bem, essa blindagem, que tudo que batia em Bolsonaro escorria, nada grudava nele, ela foi trincada, ela foi rachada, ela foi aberta e agora, meus amigos, não vai colar mais absolutamente nada. E ele continuou. Depois da demonstração de força do povo, o presidente demonstra fraqueza. Perceba, fraqueza. Isso doeu pro Constantino ter falado isso, porque ele queria um Bolsonaro macho, um Bolsonaro viril, mas não, é um Bolsonaro fraco, é um Bolsonaro broxa, é um Bolsonaro impotente, é um Bolsonaro corno. Situação bem complicada para os patriotas. Tá vendo? Os patriotas complicado. É o choro do Constantino. Bolsonaro pode ter assinado sua derrota hoje. E depois ele continuou. O sistema declarou guerra ao povo. O presidente sucumbiu ao sistema. Aquele queria me vingar, porque eu sou um fracassado. Eu sou um fracassado. Eu, Rodrigo Constantino, sou um fracassado. E acreditava que Bolsonaro pudesse me vingar. Mas ele sucumbiu ao sistema. O que iria derrotar o sistema sucumbiu a ele. O bolsonarismo acabou. E aí o Silas Malafaia continua aliado, mas não alienado. Bolsonaro pode colocar a nota que quiser. As minhas convicções são inegociáveis. Alexandre de Moraes continua a ser um ditador de toga que rasgou a Constituição e prendeu gente inocente. Todos eles eram bandidos, Malafaia. Todos eles bandidos, mas o Malafaia também magoado, chateado. E a Carla Zambelli
frustrada. A princípio eu vou dizer que fiquei até um pouco frustrada. Frustrada da mesma forma da época em que Moro pediu demissão. Moro pediu demissão, ela casou com o militar sonhando com o Sérgio Moro. Mas quando o presidente Bolsonaro posta uma carta dessas, onde se põe de humilde, se humilde ou seja de fraco, porque humilde é aquele que se humilha, é uma humilhação que Bolsonaro fez. Ele não é mais forte, ele não é mais viril, ele é um fraco. Onde se põe de humilde para poder harmonizar os poderes, e vocês acham ruim porque para vocês quanto pior melhor. Mas eu tenho certeza que o tempo dirá que o presidente estava certo. O tempo vai dizer que você estava errada, Zambelli, que você está errada e sempre esteve errada. Da mesma forma que Constantino, Malafaia e Alan dos Santos. O bolsonarismo ontem ele simplesmente acabou. Se voltar, continuar, vai continuar, claro, porque nós temos até 23, mas rachado, ruído, nunca mais será a mesma, porque agora os bolsonaristas enxergam Bolsonaro como nós enxergamos ele, um fraco, um corno, um broxa.